Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem, vamos fazer uma breve revisão antes da gente fazer nossa avaliação, tá? Lembre, pessoal, que nossa prova vai ser sobre potenciação, propriedades da potenciação, radiciação e notação científica, tá? Nesse vídeo aqui eu vou fazer apenas uma revisão sobre a notação científica, ok? Então eu vou fazer ah, um resuminho sobre isso, porque foi a parte que eu percebi que o pessoal mais sentiu dificuldade, ok? Mas não deixe de estudar as outras partes também. Então vamos lá. Então, lembrando, a notação científica serve para a gente pegar e escrever um número muito grande ou muito pequeno, de forma que a gente depois consiga resolver eles utilizando cálculos, né? Então vamos lá. Ah, Nessa primeira parte, esses dois primeiros aqui, né, não está em notação científica, então eu quero transformá-los em notação científica. Então, lembre como que a gente vai fazer, ó. Como eu falei em sala de aula, pessoal, para ser notação científica, o número que vai multiplicar a base 10 tem que ser um número maior que 1 e menor que 10, tá? Então, quando aqui eu falei em sala de aula, é tipo 0,000 alguma coisa, então a gente vai pegar essa vírgula aqui e vai transportar até o primeiro número que não é zero, que nesse exemplo é o 1. Então, ó, coloquei até de vermelho aqui a vírgula. O que a gente vai fazer agora? A gente vai copiar essa parte aqui. Então, vamos copiar. Aqui ficou 1,23. A gente vai fazer vezes 10, porque é base 10, tá? Essa parte é padrão. Então, como que a gente vai resolver agora? Então, a gente vai contar quantos números tem entre as duas vírgulas. Tá vendo a vírgula original aqui e a vírgula que eu fiz em vermelho? Então, a gente vai contar quantos dígitos tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, tem 7 dígitos. Então, aqui vai ser 10 na 7. Mas, como esse número é um número extremamente pequeno, porque é 0,000000123, esse expoente então é negativo. Lembre, quando o expoente é negativo aqui, é porque o número é extremamente pequeno. Quando o expoente é positivo, é porque é um número extremamente grande. Ok? Então, muito bem, transformamos o primeiro ali em notação científica. Quando a gente tem um número muito grande aqui, correto? Como que a gente vai resolver isso aqui? Então, a gente vai pegar o primeiro número que não é zero, nesse caso 5, colocar uma vírgula aqui. E agora a gente vai contar quantos números vem após essa vírgula. Então vamos contar. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então a gente vai copiar esse 5,6. Lembra, o zero se não copia. Vezes 10. E como a gente contou 14, a gente coloca 14 aqui em cima. Ok? Então, basicamente, transformar um número decimal em notação científica é desse modo. Agora a gente vai fazer o contrário. Vamos transformar essas duas notações científicas aqui em número decimal. Então, agora, como é contrário, obviamente a gente vai fazer meio que um processo contrário. Então, primeira análise. Esse expoente aqui, ele é positivo ou negativo? Positivo, professor. Então, se ele é positivo, quer dizer que esse número aqui é um número extremamente grande. Então, os zeros que a gente vai adicionar é a mesma coisa que a gente adicionou aqui, ó. São zeros para direita. Ok? Então, a gente vai colocar zeros ali. Então, vamos copiar o número 2 e o 5. Tá? Quantos zeros a gente vai adicionar, professor? Tá? A gente sempre vai copiar um número e adicionar a quantidade de zeros, tá? Menos 1, que está aqui. Então, menos 1. Por que menos 1? Porque lembra, nessa contagem aqui, eu contei só os zeros? Não, eu contei esses 6 também que vem após a vírgula. Ok? Então, aqui, nesse menos 1, é porque eu estou tirando esse único dígito 5, tá? Ah, professor, se fosse 2 dígitos, aí eu faria menos 2. Se fosse 3 dígitos, faria menos 3. E assim por diante, tá? No próximo exemplo, eu acho que vai ficar mais fácil também de entender. Tá? Apesar que no próximo não faz muita diferença. Então, vamos lá. Aqui. Então, 6 menos 1, 5. Então, vou colocar 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5.
Então aqui, né, esse vai ser meu número. Só não pode esquecer, como tem sinal negativo, coloca um negativo aqui também. Eu vou fazer mais um número só para ficar bem claro o que eu quis dizer nos dígitos, né? Tá? Vezes 10 na... Vou fazer na 3, tá bom. Vou fazer mais um exemplo depois, só ia fazer 2, fazer 3. Então vamos lá. Então agora a gente vai pegar esse e a gente vai transformar em número decimal. É um número normal, sem notação científica. Agora, tá vendo que aqui é um expoente negativo? Então agora a gente não vai colocar zeros para esquerda, que nem eu fiz aqui. A gente vai colocar zeros para... Eu falei o contrário. Colocar zeros para esquerda, não vamos colocar zeros para a direita. Se eu falei o contrário no exemplo anterior, pessoal, ignora, né? Quando é um número grande, ou seja, positivo, a gente coloca zero para a direita. Quando é um número pequeno, né, número negativo, é zero para a esquerda. Talvez eu confundi na hora de falar, não lembro. Mas vamos lá. Então, vamos copiar esse número aqui. Sem vírgula, sem nada. Certo? E aqui? Aqui, pessoal, quando é negativo, não tem segredo. Vai ser sempre menos, né? A gente vai pegar esse... Aqui agora a gente ignora o sinal, né? 4. Só que a gente vai colocar 4 zeros também, tá? Como assim, professor? Porque antes você não colocou 4. É porque aqui a gente vai ter que ter aquele zero que fica no começo do número. Então, por exemplo, ó, vou colocar os 4 zeros. 1, 2, 3, 4. Só que lembra que tem que ter a vírgula. Onde vai a vírgula, professor? A vírgula vai sempre após o primeiro zero. Beleza? Essa é a regra, tá? Então, aqui está feito. Muito bem. Então, a gente vai agora fazer o último exemplo que nem eu falei. Então, vou copiar expoente positivo. Então, os zeros vão para a direita. Vou copiar um número sem vírgula, sem nada. Copiei aqui. Quantos zeros, professor? Então, vamos contar. Ó, tá vendo que tem 2 após a vírgula? Sim, então eu tenho que tirar 2 daqui. 3 menos 2, 1. Então, vou ter que adicionar mais um zero. Então, aqui ficou só 4.710. Tá bom? Vamos para os próximos exemplos. Então, agora são exemplos de operações com a notação científica. Ok? Então, aqui lembrando, para você resolver isso, a gente tem que transformar em expoentes na base 10 iguais. Então, lembre. Então, tá vendo que aqui é 2 vezes 10 na 5, mais 1,5 vezes 10 na 6. Certo? Certo. Então, a gente vai ter que escolher. Ou vai transformar essa base 10 tudo em 5 ou tudo em 6. Aí fica a seu critério. Só que lembre que no final vai ter que ser resposta em notação científica. Ok? Então, não pode esquecer depois de transformar em notação novamente, no final. Beleza? Então, vamos lá. Como que eu vou transformar, então? Então, primeiro, eu vou querer transformar, né, esse aqui em potência 6. Quando eu aumento o meu expoente aqui, vou aumentar, né? Vou fazer ele ficar maior. Esse número aqui, lembra que esse 2 é como se fosse 2,0000, né? Certo? Quando eu aumento essa vírgula, agora sim, a vírgula vem para esquerda. Então essa vírgula, vou fazer até de verde aqui, vai ficar aqui na frente do 2. Então esse 2 aqui vai ficar 0,2 vezes 10. Fiz de vermelho, deixa eu fazer de preto ali. Tá. 0,2 vezes 10 a 6. Tá bom? Então, por quê? Por que ficou um número, né, a vírgula foi 1 para lá? Porque aqui eu tinha que fazer mais 1 para esse também ficar igual a 6. Tá? Uma vez que os dois números estão igual a 6, né, não, né, ou qualquer outro número que fosse, né, mas tinha que ser igual, nesse caso ficou tudo 6, agora eu posso resolver essa conta de mais com os números da frente. Né? Então eu posso pegar esse número, somar com esse número aqui. E depois eu só copio a base 10. Ok? Então 0,2 mais 1,5 é 1,7. E copio vezes 10 na 6. Então perceba que a resposta final também deu em notação científica. Então termino por aqui. Ok? Vamos lá fazer a próxima. Então aqui, vou ter que escolher qual que eu vou transformar. Transformar esse em 8 ou esse em 6. Né? Eu vou transformar em 8.
ok? Esse 4 aqui. Então vou fazer em vermelho aqui embaixo. Então, ó, como agora eu quero aumentar o expoente de novo, só que agora eu quero fazer mais 2, né? Então aqui é, ó, presta atenção, é 4,1, certo? Quero mais 2, então eu tenho que a vírgula tem que ir duas para a direita, né? Então eu vou ter que colocar dois zerinhos aqui. Então daí a vírgula vem para cá, né? Uma, duas, ok? Então agora a gente vai copiar o número. Então aqui vai ficar 3 vezes 10 na 8 menos 0,041 vezes 10 na 8, tá? Que é 1 vezes 10, 0,041. Então a gente vai resolver. Agora a gente vai fazer que nem outra coisa. A gente pode pegar esse número, fazer menos esse número aqui e fazer a conta de menos. Então aqui vai ficar 2,959 vezes 10 na 8, né? Porque a base a gente só copia. E aqui já está em notação científica, então deu boa, né? Não precisou resolver. Próximo. Próximo, quando a gente tem uma multiplicação aqui. Então, quando a gente tem multiplicação, a gente vai fazer separado. Então, esse número, esse, e base 10, base 10, tá bom? Então, a gente vai fazer separadinho aqui. Então, esses números que eu circulei em vermelho, que são os números da frente da base 10, a gente vai multiplicar normal. Então, 1,3 vezes 5 dá 6,5, certo? E a base 10, professor? A base 10 a gente vai usar a propriedade da potenciação. Aqui a gente tem um 3, certo? E aqui a gente tem um 2. Então a gente vai somar, porque é conta de vezes. Se fosse conta de divisão, a gente ia, né, fazer menos. Mas como é vezes, a gente vai somar. Então 3 mais 2, 5. Então pronto. Fizemos aqui a nossa continha na base de notação científica. Ok? Muito bem. Pessoal, então agora vou deixar esses exercícios para vocês. Vou explicar o que tem que fazer. Esses dois primeiros aqui, na verdade, esses quatro primeiros você tem que transformar em notação científica, tá? E esses aqui são de fazer as operações, beleza? Então, pausa o vídeo, tenta resolver essas questões e depois a gente volta, tá? Daí depois você pode despausar quando você resolver tudo, que daí eu vou continuar e já vou fazer a correção nesse mesmo vídeo, ok? Então vamos lá. Todo mundo agora já terminou de responder, então vamos resolver aqui. Então esse número aqui, 0,224. Então lembra, a vírgula vai vir um para a direita, certo? Então vou copiar esse número, 2,24 vezes 10. Então, ó, originalmente a vírgula estava aqui, agora ela está aqui. Quantos números tem essas duas vírgulas? Só um. Como só tem um número, eu vou colocar um aqui. Só que lembra, aqui é um número extremamente pequeno, porque é 0, alguma coisa. Então aqui tem que ser expoente negativo. Então ficou vezes 10 na menos 1. Só deixa eu fazer um menos 1 mais bonito. Pronto. Ok? Mesma coisa aqui, ó. Então, vou pegar a vírgula. Onde vai a vírgula, professor? Após o primeiro número que não é 0. Vai aqui atrás desse 1. Então, vou copiar agora sem esses zeros na frente. Então, vai ficar 1,56 vezes 10. Agora, eu vou colocar aqui o expoente em cima. Então, tem quantos números entre as vírgulas? 1, 2, 3, 4. Colocarei o 4 aqui. Só que como é um número extremamente pequeno, porque é 0, alguma coisa, esse 4 é negativo. Tá bom? Aqui é o contrário, né, pessoal? Esse é até bem mais fácil. Coloca a vírgula aqui e só contar quantos números tem após. Então aqui fica 2,4. Os zeros eu não copio. Tá? Quantos números tem aqui após? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então fica 10 na 8. Mesma coisa aqui. Coloca depois do 6. Então fica 6. Opa, nossa, 6 feio. 6,875. 2, sim, fica todos esses números aqui, não tem problema.
vezes 10, e agora eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12. Tá? Então tem 12 números após a vírgula, então vai ser vezes 10 na 12. Ok? Muito bem. Agora vamos resolver a operação. Ah, professor, você colocou 3 números. Então o que a gente vai ter que fazer, pessoal? A gente vai ter que transformar todos os 3 em um expoente só. Tá? Ou tudo elevado a 4, ou tudo elevado a 3, ou tudo elevado a 2. Tá? Eu vou fazer aqui tudo elevado a 4. Tá? Então, vou fazer elevado a 3, só pra gente ver o que acontece no final. Então vamos lá. Ó, agora, se eu quero fazer tudo a 3, aqui eu vou ter que diminuir 1, e aqui eu vou ter que somar 1. Então, como a gente quer diminuir, ó, lembra que esse 7 aqui é como se fosse 7,0000 e assim por diante. Como a gente quer diminuir, a vírgula vem para a direita. Então, nossa vírgula vai ficar aqui. Então, esse número aqui, na verdade, vai ficar um 70. Né? Vai ficar 70 vezes 10 na 3. Essa parte do meio eu vou copiar, porque eu só já está na 3, né? Copio mais. E agora essa parte aqui. Lembra? Então, eu quero somar 1. Então, esse número aqui, né? Eu vou ter que colocar o 0 aqui na frente. Um 0, né? Porque é só 1 que eu quero somar. Então, a vírgula vem para cá. Então, vai ficar 0,15 vezes 10 na 3. Pronto. Após isso, agora eu posso fazer as contas. Então, eu posso pegar esse 70 menos esse 5 e depois somar com esse 0,15. Ok? Então, vamos lá. 70 menos 5 dá 65. 65 mais 0,15 dá 65,15 vezes 10 na 3. Perceba aqui que a resposta final não está na notação científica, porque aqui deu 65. Não pode ser maior que 10 esse número. Então a gente vai ter que mudar a vírgula para esquerda. Quantas para a esquerda? Uma só. Então se ele vem uma só para a esquerda, o que a gente fez? A gente já viu ali no exemplo anterior. A gente vai fazer o que com o expoente? Somar 1. Tá bom? Então aqui vai ficar 6,515 vezes 10, 3 mais 1, 4. E agora sim, aqui está a resposta final, porque está em notação científica. Muito bem? Vamos para o último exemplo, né, que era a atividadezinha. Ah, professor, tem parênteses aqui, então você tinha que resolver cada parêntese separado e depois resolver as contas dos parênteses. Uma sugestão, pessoal. Tente transformar, né, todos os números dos parênteses em uma potência de base 10 só, porque daí no final você já resolve de uma vez, tá bom? Mas se você quiser fazer cada parêntese separado, pode, sem problema nenhum, ok? Então, qual vai ser o número que eu vou optar por fazer? Eu vou optar por fazer tudo elevado na 6, tá bom? Então todos vou colocar elevado na 6. Obviamente, como aqui já está na 6, eu vou só copiar. Agora, esse aqui. Esse aqui eu quero colocar na 6, então vou ter que somar 2 no expoente. Se eu vou ter que somar 2, vou ter que colocar 2 zeros na frente, certo? E a vírgula vai aqui, ok? Então lembra disso. Se soma 2, tem que colocar 2 zeros e a vírgula vai atrás do primeiro zero. Tá? Não pode esquecer desse detalhe. Então aqui ficou 0,03 vezes 10 na 6. Menos aqui. Vamos resolver. Então aqui eu quero colocar na 6, certo? Então aqui eu vou diminuir 1. Se eu vou diminuir 1, vou colocar agora um zero para a direita. Então aqui vai ficar 40. Né? Então vezes 10 na 6. Menos. Opa! Calma que eu não ponho ainda a base 6 ainda, né? Então aqui vou ter que somar 1. E aqui, somando 1, então, vai um zero para a esquerda. Tá? Então,
Isso não é difícil, né, pessoal? Mas só precisa de bastante atenção, ok? Então não esqueçam desses detalhezinhos. Pronto. Tudo na base 6, agora eu vou resolver. Esse, vou fazer mais esse, e esse menos esse. Então vamos lá. 8 mais 0,03 vai ficar... Ah, falei errado, 2, né? 2 mais 0,03 é 2,03 vezes 10 na 6. Menos 40 menos 0,8 vai ser 39,2, certo? Então a gente vai resolver só... Ah, quase esqueci, peraí. Colocar na base 6. Ok, pessoal? Então não pode esquecer. Tudo na mesma base, tá? Não pode ser base diferente, senão a conta não bate. Como está tudo na base 6, agora só preciso resolver essa conta final, que é esse aqui, 2,03, menos isso aqui, tá? Então, obviamente, como esse número é maior, o resultado vai dar negativo. E se eu fazer 39,2 menos 2,03, né, vai ser 37,17 vezes 10 na 6. Aí chegamos ao outro problema, como no exemplo anterior. Aqui não está notação científica, porque o 37 é maior que 10. Então a gente vai ter que colocar a vírgula 1 para a esquerda. Se foi 1 para a esquerda, o que a gente vai fazer com o expoente? Somar 1. Como a gente fez aqui em cima, né? Foi 1 para a esquerda. Então a resposta final é menos 3,717 vezes 10 na 7. Tudo 7. Então, muito bem. Então, aqui foram os exemplos de como resolver. Né, pessoal? Espero ter ajudado. Né? Então, estudem para a prova e a gente se vê na sala de aula. Até mais.